Primeira carta de Paulo a Timóteo, essa é a mensagem de número 21. Nós temos refletido sobre os oficiais da igreja como instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Então, deixa eu fazer um pequeno lembrete aos irmãos de onde nós estamos aqui nessa carta. Uma carta, obviamente, ela tem um sentido único, né? Então ela tem um tema único. Quando nós pregamos em partes, nós esquecemos um pouco do teor do que nós vimos. Paulo, ele começa uma temática um pouco diferente aqui no capítulo 4. Nós estamos no capítulo 4. Paulo, ele retoma o tema que foi tratado ali no capítulo 2. É bem mais prático agora, onde ele trata da heresia que estava assolando aquela igreja. Ele expõe para Timóteo um pouco mais da heresia que estava assolando aquela igreja. Essa heresia essa que estava funcionando como um parasita ali, que estava matando a igreja. Agora, no capítulo 4, ele é bem mais detalhado, ele é bem mais explícito, bem mais pontual sobre essa heresia. De forma mais específica, ele trata também dos falsos mestres. Ele expõe os falsos mestres, mas ele é muito cirúrgico em mostrar da onde é a fonte dessa heresia e de quem os falsos mestres são agentes. De uma certa forma, então, Paulo ele não é politicamente correto e não acha tão incoerente apontar para as ovelhas os lobos, para que as ovelhas não chegassem perto desses lobos e assim fossem machucadas. Paulo expõe, então, a fonte dessa desgraça e ele faz isso de forma muito objetiva. O propósito de Paulo aqui, o objetivo de Paulo nessa carta e também, especificamente nesse capítulo, é orientar Timóteo e talvez os irmãos não consigam perceber isso, mas quem lida com o ministério consegue perceber a preciosidade disso. É orientar a Timóteo por caminhos que ele já trafegou e observou qual é a melhor conduta, qual é a melhor forma, qual é o melhor modus operandi de tratar aquela dificuldade. Então, Paulo ele fornece o caminho da peregrinação que Timóteo deveria percorrer ali para corrigir aquela igreja, para salvar aquela igreja. Então, num certo sentido, Paulo orienta a Timóteo, mas também fortalece Timóteo para que Timóteo pudesse perceber que não estava sozinho. E é interessante porque é isso mesmo que ele vai fazer com aqueles oficiais que ele irá separar para que a igreja aprecie para o ministério da palavra e o ministério diaconal. Então, do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 5, foi o que nós vemos na última vez, Paulo ele descreve com mais detalhes essa heresia, a sua fonte, ele mostra o que deve ser combatido, ele expõe o campo de batalha. Timóteo, esse é o campo de batalha no qual você irá travar a sua luta. Do versículo 6 ao versículo 16, que poderia ser uma porção única, mas nós vamos dividir em duas partes, poderia ser uma porção única, mas do versículo 6 ao 16, ele é bem mais prático, ele mostra o como, a forma como aquele combate deve ser combatido. Então, Paulo não simplesmente coloca Timóteo no campo e diz, se vira, mas ele mostra como esse combate deve ser combatido, como combater o bom combate. E aqui é muito importante, porque os fins não justificam os meios. Existe uma forma de combater a heresia. Existe uma forma de doutrinar a igreja. Existe uma forma de edificar a igreja. Os meios são importantes, porque são nos meios que nós exibimos aquilo que nós contemplaremos no fim. No meio nós vemos o nosso testemunho, devoção e piedade. Não é no fim, é no meio, é em todo esse trajeto. Nós demonstramos isso. Então Paulo ele mostra o caminho das pedras aqui. Dentro desse pântano, para a glória de Deus e para o benefício da igreja. Então, no primeiro momento, no versículo 1 ao versículo 5, Paulo faz declarações muito importantes, muito contundentes, muito cirúrgicas ali.
Talvez, como eu falei, o tipo de afirmações que não seriam muito bem recebidas nos púlpitos de hoje, nas igrejas hoje, nas comunidades muito assépticas de hoje. Talvez algo que nós não esperaríamos ouvir de um púlpito. Colocando em outra forma, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz para Timóteo que é esperado que alguns que estão dentro da igreja removam a sua confiança no Evangelho. E isso acontece com muita facilidade. Pessoas que se pegam, por exemplo, com uma doença, pessoas que se pegam com dificuldades financeiras, pessoas que se pegam com problemas no casamento, pessoas que se pegam perdendo o significado da vida, e essas pessoas estão na igreja, estão vivendo a vida da igreja, são devotas à igreja, são devotas ao Senhor, e diante de um problema dessa, removem a confiança do Evangelho e colocam em qualquer outra coisa que traga satisfação a elas. Paulo diz que não se surpreenda, Timóteo. Não é por isso que você deixará de ser fiel ao ministério que Deus confiou a você. É natural que isso aconteça na igreja. Paulo mostra que na situação atual da igreja de Éfeso, aquela igreja não era mais casa de Deus, e aquele povo não estava servindo a Deus, mas estava servindo a Satanás através dos seus agentes. Paulo lembra a Timóteo que os líderes daquela igreja eram servos e propriedades de Satanás, mas infelizmente a igreja não percebia, porque eles estavam disfarçados de ovelhas, embora fossem lobos. O que estava governando aquela igreja era o ensino segundo as vaidades dos falsos mestres e não a palavra de Deus. E Timóteo deve permanecer confiando nessa palavra essa que não é confiada pelos falsos mestres. O ponto de Paulo é conceder a Timóteo subsídios suficientes, teóricos e práticos, para que Timóteo pudesse cumprir a missão que era exigido dele por ele ser quem era. A posição que ele ocupava na igreja exigia um comportamento e uma conduta dele. É por isso que poderia ser pautado se ele estava sendo um bom ministro ou um péssimo ministro. O ministro de Cristo ou o ministro de Satanás. Existem parâmetros para medir isso. E era dessa forma que Timóteo iria cumprir se ele seguisse as orientações do seu pai na fé, no seu tutor, do seu orientador, aquele que o comissionou por meio da autoridade que Deus deu a ele. Então, Timóteo está numa missão de resgate. Ele deveria arrancar aquela igreja do reino das trevas. Resgatar aquela igreja seria uma forma de resgatar a glória de Deus ali naquele lugar. Então, isso significa que Timóteo estava enfrentando dias maus. E dias assim fazem parte da peregrinação cristã, embora algumas vezes a luta fique ainda mais acirrada. O detalhe disso, porém, é que é requerido dos oficiais da igreja uma luta ainda mais intensa, e para eles, os dias eles parecem ainda mais densos, porque eles não lidam somente com os seus problemas, com as suas inquietações, com as suas enfermidades espirituais. Eles lidam com a de várias e várias e várias ovelhas. Os pontos do último sermão foi: a igreja enfrentará dias maus, versículo 1. Os agentes dos dias maus devem ser expostos, ousadia, intrepidez, coragem, versículos 1 e 2. O prumo da igreja deve ser a palavra de Deus, versículo 3 e versículo 5. O tema da nossa reflexão de hoje segue o mesmo do sermão passado, a convicção dos oficiais, permanecendo firmes nos dias maus. Paulo, então, aqui nós vamos ver 4 pontos, irmãos. É ruim dizer os pontos, porque à medida que eu demoro, os irmãos ainda vão dizer, falta 2, falta 3, falta 1, né? Mas vai sendo em ordem decrescente, irmãos. A quantidade vai diminuindo, porque o rigor do estudo também diminui com a semana e a porção diminui do estudo, tá bom? Primeiro, firmes, fiel no ensino. Segundo, firmes, fiel na capacitação. Terceiro, firmes, fiel no testemunho. 4, firmes, fiel à vocação. Os 2 primeiros são mais recheados, porque
Um depende do outro, sendo que o segundo é muito desprezado pelos oficiais e pela igreja. Então, isso exige de nós um ponto mais de reflexão, a fidelidade, a capacitação como uma forma de ser fiel ao estudo. Não tem como nós dissociarmos, embora seja isso que aconteça, a dissociação, desprezando a capacitação e querendo tirar de algum lugar conteúdo para o ensino. Se não há capacitação, não há conteúdo para o ensino. É isso que muitos oficiais não percebem e ainda mais as igrejas não percebem. Então, dá uma breve introdução para esse tema aqui do versículo 6 ao versículo 10. Essa vai ser a nossa porção. Versículo 6 ao 10. Paulo, ele expôs o campo. Timóteo está no campo. Aquele campo parece impossível de ser conquistado. Timóteo está diante do campo. Paulo expõe para Timóteo, teoricamente, qual será a batalha que ele enfrentará nesse campo. É como se Paulo fizesse um diagnóstico para ele. E isso também é algo maravilhoso para quem está no ministério pastoral. Olhar através dos olhos daqueles que podem enxergar um pouco mais além. Olhar através dos olhos daqueles que podem enxergar locais, compartimentos, realidades, comportamentos que ele não poderia enxergar, e só é possível ele enxergar pelos olhos de Paulo, por causa da experiência, da sabedoria e da vivência de Paulo. Então Paulo concede isso a Timóteo. É como se Paulo estivesse colocando os olhos dele em Timóteo aqui, para que Timóteo. Então Paulo faz um diagnóstico e expõe a Timóteo. Agora, nesse momento, como eu falei, Paulo ele se destina a mostrar o como ele irá combater. O que será exigido dele. E Paulo é extremamente prático aqui, extremamente pastoral. Nós vemos o coração de Paulo batendo aqui por Timóteo. E fica muito evidente o uso da experiência de Paulo, a experiência ministerial de Paulo, as convicções ministeriais de Paulo, que cá entre nós, muitas vezes, é muito, mas muito desprezada mesmo. Em cada direcionamento, nós vemos o tato de Paulo aqui. A vida de Paulo. As convicções de Paulo sendo expostas. Faz assim, é dessa forma que você tem que fazer. Não use as armas dele. Olha, existe esse contraste. Você vai exibir as trevas exibindo a luz. Você vai exibir o mal fazendo o bem. Você vai exibir a impiedade vivendo a piedade. Não é o direto. É a exposição por contraste. Paulo mostra isso. Por que isso é importante? Porque a gente já quer confrontar de cara. Nós queremos partir para cima. Nós queremos arrebentar. Ele disse, não. Porque nós formamos convicções quando nós mesmos chegamos às conclusões. E é isso que deveria acontecer com aqueles irmãos. Aqueles irmãos deveriam chegar à conclusão que diante deles estavam falsos mestres, falsos oficiais, falsos líderes. As vias apontadas por Paulo aqui na conduta de Timóteo, ali naquele combate, diante de tantos ataques, diante de tantas dificuldades, não são oferecidas por Paulo como sendo orientações frias, sabe? Calculistas. Meu coração não está aí, Timóteo. Faz assim, faz desse jeito mesmo, não te importa. Como se Paulo não entendesse o rigor da batalha. Mas talvez o toque tão pungente aqui de Paulo é porque ele entende o rigor da batalha. Ele entende que existem feras ali. Por isso que essas palavras elas são temperadas pela experiência do ministério. E é isso que faz essas palavras tão valiosas. Porque a rigor, meus irmãos, nós não as temos. Nós desenvolvemos sem tê-las. O ministério pastoral, o ministério da palavra, na maioria das vezes, depende intensamente da providência e provisão do Senhor, porque na maioria das vezes é muito solitário, é muito individual, muito. Talvez por causa desse profundo desejo de mostrar que nós somos duros, que nós somos sábios, que nós não fraquejamos, que nós somos heróis, que nós não podemos ser inferiores ao outro pastor, à outra igreja, mas o fato é que essas orientações são muito escassas, e por serem muito escassas,
tornam elas tão valiosas. Nessa porção, do versículo 6 ao 16, toda ela, nós observamos de forma muito explícita a preocupação e o amor de Paulo a Timóteo. Paulo realmente está preocupado com o seu filho. Ele está preocupado porque entende o rigor da batalha ali. E isso não é um mero sentimentalismo, porque as orientações de Paulo não são orientações românticas, não são do tipo, mas vai dar certo. Faz aí que vai dar tudo certo. Não, no final tudo vai bem. Né? Não são orientações desse tipo. Em cada palavra detida, demorada, cada forma como ela é construída gramaticalmente, mostra que Paulo empregou sentimento ali, empregou volição, empregou emoção ali. E ele deixa isso muito evidente. Paulo era um mestre da letra. Então, não é uma simples atividade emocional oferecida aqui a fim de animar a Timóteo para que ele pudesse cumprir com essa tarefa e então institucionalmente fazer o papel e não deixar a igreja morrer. Paulo sabe que não comunica vida nisso. Na verdade, isso também aponta para o fato de que Paulo compreende a profunda luta que está reservada para Timóteo. Então aqui nós vemos empatia, nós vemos compaixão, nós vemos amor, nós vemos afeto, nós vemos graça. Por isso existe tanto senso de urgência nas palavras de Paulo aqui. Ele quer mostrar a Timóteo que compreende a necessidade de Timóteo receber essas palavras, para que recebendo essas palavras, da forma como elas foram redigidas, Timóteo pudesse ter a plena compreensão de que é pesado mesmo. Entende, irmãos? Aqui é cumplicidade de missão. Isso é muito difícil de existir no ministério. Cumplicidade de missão. Cumplicidade de sentimentos. O que Paulo está dizendo aqui, querendo mostrar, é o seguinte. É difícil mesmo, Timóteo. Eu sei que é difícil mesmo. É duro mesmo, Timóteo. É duro mesmo. Mas foi para isso que você foi alistado. Fica firme. Ser fiel. Como ser fiel? Ele responde aqui. É assim que serás fiel. Porque parece algo relativo à cumplicidade. Mas aquele que a precisa sabe da necessidade. E Paulo precisa. Lembra que Paulo foi abandonado? Quantas vezes? Ele precisa da cumplicidade. Ele precisa disso. E por ele saber do quanto é valiosa essa cumplicidade, ele oferece a Timóteo. E sem sombra de dúvidas, essas palavras foram um profundo regozijo. Bom, para quem conhece um pouquinho de português, nessa porção existem 12 imperativos. Os imperativos nas Sagradas Escrituras, elas são configuradas de tal forma para mostrar uma profunda volição, um profundo desejo. É mostrar que existe ardência naquela palavra. Por isso que é direcionada através de ordens ali. E de forma ainda mais enfática, Paulo emparelha os imperativos aqui. Existem pelo menos 10, em que um é quase um sinônimo do outro, como se ele quisesse dar ênfase naquilo que Timóteo deveria fazer. Exorta, ensina. Exorta seria o suficiente, não seria? Exorta, ensina. É como se Paulo estivesse dizendo assim, faz isso. Por favor, não deixa de fazer isso. Segue esse caminho, faz dessa forma. E todos eles destacam essa percepção de que Paulo entende a necessidade de observar cada instrução rigorosamente, mas não uma única vez. Esse rigor deve fazer parte do ministério de Timóteo, Davi de Timóteo. Qual é o ponto aqui? A forte oposição naquela igreja parece ter causado um profundo desânimo em Timóteo. Paulo então o encoraja, mostrando a ele pelo que ele luta. Ele não luta pelaquela igreja. Ele não luta pelas ovelhas. Ele não luta contra os oponentes, contra os falsos mestres. Ele luta pela glória de Deus e contra Satanás. É por isso que ele luta. E essa percepção é de que ele é um agente celestial para guerrear nos reinos espirituais. E isso torna tão profunda a missão para a qual ele foi alistado.
Então, Paulo faz isso sem qualquer tipo de romantismo. Ele destaca que, na verdade, essa é a vocação para a qual ele foi chamado por Deus. E isso marcará a sua vida, marcará seu ministério. E é interessante que essa parece ser a dinâmica de Paulo. Paulo expõe a batalha, expõe a heresia, e então Paulo ele encoraja Timóteo. Expõe a tarefa e afaga o seu coração. Expõe o caminho e afaga o seu coração. Então, nós vemos encorajamento e instrução, instrução e encorajamento. Por que isso é tão precioso, irmãos? Porque na vida pastoral nós temos instrução, instrução, instrução. E nós temos que cavar e cavar e cavar em busca de encorajamento. Falta encorajamento e sobra instrução. É por isso que nós temos púlpitos tão frios. É por isso que nós temos pastoreios tão frios. É por isso que nós temos pregações tão frias. Porque é o encorajamento que afaga o coração, que coloca o coração. Nós temos instrução. Talvez, por causa disso, Charles Spurgeon, pastor batista, príncipe dos pregadores, disse uma frase tão célebre, mas ao mesmo tempo tão solitária. Ele disse: meus livros são os meus companheiros, são os meus conselheiros. Bom, um homem culto, um homem estudioso, de uma biblioteca invejável, mas ao mesmo tempo muito triste, muito solitária, que expressa a realidade do ministério pastoral. Mostra a caminhada quase que solitária travada por ele. Firmes no ensino, esse é o primeiro ponto que nós vamos refletir. Primeira pequena parte do versículo 6 aí. Um dos aspectos que torna singular aqui o ofício pastoral é o ensino. O presbítero, necessariamente, ele precisa ser apto a ensinar. Essa é uma característica que o distingue dos diáconos. E pelo que nós vimos, essa aptidão necessária descreve a capacitação que qualifica alguém para o presbiterato ou não, sem a qual ele não pode ser ou exercer aquela função ou aquele ofício. Mas nós vimos também que essa capacitação vai muito além das pregações. Tem pessoas que fazem pregações maravilhosas, mas não inculcam a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Vai muito além das pregações dominicais, vai muito além dos sermões regulares, vai muito além das pregações de quarta, domingo de manhã, domingo à noite. É o inculcar, é mostrar o caminho. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui. É óbvio que isso está incluso, né? Mas naquela época não se reuniam assim como nós fazemos. Era muito diferente. Era o inculcar no lar, era o aconselhamento no lar, era o discipulado nas vias, era o inculcar. Então, a fidelidade no ensino, na vida pastoral, diz respeito à instrução necessária para moldar o caráter, endireitar almas, formar e nutrir convicções. E essa percepção daquele que lida com a palavra vai muito além do que ler livros e fazer esboços homiléticos. Ele entende que tem que comunicar com o Espírito. Ele entende que tem que acessar o coração. E para isso ele precisa ter proximidade com aqueles que ele pastoreia. Ele precisa discernir as palavras. Ele precisa ouvir o que não é dito. Ele precisa enxergar o que não é exibido. Porque ele sabe do que significa apto a ensinar. Isso quer dizer que a fidelidade no ensino será alcançada à medida que a palavra de Deus é inculcada naqueles que o Senhor o responsabilizou para tal tarefa. Então, surge a pergunta: o que é ser um bom ministro segundo o Senhor da igreja? Paulo diz, expondo estas coisas aos irmãos: serás bom ministro de Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo coloca aqui no âmbito familiar. Ele já usou essa terminologia, ele usa mais uma vez esse imaginário, essa figura, para mostrar que eles estão diante de uma família ali que precisa ser resgatada.
É óbvio que expor não significa simplesmente colocar à frente, mas significa ensinar, tornar evidente, tornar conhecido, instruir. Talvez por Paulo ser um mestre da lei ali, poderia fazer paralelo com o inculcar ali. Estas coisas, obviamente, não faz referência somente àquilo que Paulo irá dizer, mas tudo aquilo que ele disse e tudo aquilo que ele dirá ainda nessa carta. São os temas que ele tratou aqui. Por exemplo, Paulo já tratou sobre a lei, Paulo já tratou sobre a graça, Paulo já tratou a salvação, Paulo já tratou sobre a devida conduta da igreja entre homens e mulheres, Paulo já tratou do perfil dos oficiais. Então, estas coisas devem ser inculcadas ali, devem ser expostas diante dele. Então, no primeiro momento, e isso deveria ser evidente para nós, ora, qual é o papel daquele que está no ministério pastoral? Um dos papéis singulares que o distingue dos diáconos é o ensino. Então, no primeiro momento, essa exortação, ela parece estranha. Porque como Paulo ordena a Timóteo que lida com a palavra para cumprir aquele que ele sabe que o diferencia do seu chamado, do seu comissionamento. Obviamente, o ministro da palavra tem esses papéis. Expor estas coisas, expor a palavra de Deus. Mas por que, então, seria necessário Paulo pontuar essa necessidade, já que esse é o dever da vocação de Timóteo? Porque talvez não seriam tão fáceis expor aquelas palavras naquele ambiente, com aquela rivalidade, diante daquelas batalhas ali, por causa da dureza do conteúdo, por causa da dificuldade de acesso a corações. Porque ele sabia que não ia prender a atenção da sua audiência, assim como talvez eu esteja prendendo a atenção de vocês. Porque ele sabia das caras e bocas, porque ele sabia das reprovações, porque ele sabia do desprezo, porque ele sabia dessas dificuldades todas. O que Paulo está dizendo é: continua, expõe. O Espírito Santo faz o resto. Expõe. Deus acessa os corações. Expõe. Deus comunica com o Espírito. Apesar do rigor da batalha, expõe. E Paulo entende que essa dificuldade provará as suas convicções. Por isso ele tem que permanecer firme ao ensino, não como o convém, não como convém à audiência, porque isso os falsos mestres fizeram, mas como convém ao Senhor da igreja. Por mais que você fique sozinho, por mais que você fique solitário, por mais que você receba desprezo, expõe estas coisas. Expõe estas coisas. Esse é o seu dever. Mas Paulo sabe que ele seria tentado a negociar nessa área. Paulo entende isso muito bem. Portanto, Paulo coloca diante da sua consciência essas placas de advertência. Queres receber o selo do Senhor de bom ministro de Cristo? Expõe estas coisas. Quer receber as palavras do Senhor, bem-vindo, servo bom e fiel? Expõe estas coisas. Quer receber os abraços do Pai? Receba os desprezos da audiência. Expõe. Expõe estas coisas, apesar da dureza do coração. Ensinar a vontade de Deus, custe o que custar, e não expor a sua própria vontade segundo as suas comodidades. Por quê? Porque assim serás bom ministro de Cristo. Ministro aqui é um termo genérico, diáconos, mas não se referindo ao ofício, mas se referindo ao servo, aquele que faz o que o seu senhor manda, aquele que faz sem questionar, aquele que aceita a ordem, aquele que obedece à instrução. E isso resume o selo de aprovação do ministro do Senhor. Temer a Deus e fazer a sua vontade. A fidelidade do ministério consiste em fazer clara a vontade de Deus àqueles que o Senhor o comissionou para que seja feito. Abre em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, nós vemos essas mesmas palavras sendo ditas num contexto em que tinha um profundo anseio de elevar personalidades
e criar hierarquias de pastores e personalidades da fé. 1 Coríntios capítulo 4, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, ou mordomos, aquele que sabe utilizar o que Deus o confiou, dispenseiros dos mistérios de Deus. Obviamente, mistério é aquilo que estava encoberto, agora não está mais, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ora, além disso, o que se requer desses dispenseiros, desses mordomos de Deus, é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Não requerem igrejas grandes, não requerem igrejas ricas, não requerem notoriedade, personalidade, sucesso, fama, mas que sejam encontrados fiéis. O ponto de Paulo é que, e isso deve ficar bem claro ali, é que ele deve ser um homem de Deus. E para aquela comunidade deve ficar evidente que ali existe um homem de Deus. Ali existe alguém que cuida das coisas de Deus. Alguém que não busca a comodidade de falar a sua própria vontade, nem agradar os ouvintes. Ali quem fala é um homem de Deus. Isso tem que ficar evidente. E assim como o contexto de Éfeso são bem parecidos com o de Corinto, que também estava enfrentando dificuldades em sua igreja, essas advertências, elas mostram algo que parecem estar velado. No ministério não existe imagem para se considerar super-herói. Você será tentado a ceder, você será tentado a negociar, você será tentado a retroceder inúmeras vezes. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Abre aí, por favor. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, ao escrever a segunda carta dele a Timóteo, Paulo está ali na antessala do martírio. Bonito, né? Poético. Na antessala do martírio, flertando com a morte. E nas suas últimas palavras, sentindo o cheiro da morte, ele convoca Timóteo para que Timóteo faça um juramento diante do Senhor da igreja e do Senhor que o comissionou. Talvez essa segunda carta foi escrita mais ou menos 2 anos depois da primeira. 2 Timóteo capítulo 4, diz assim: conjuro-te, coloco-te diante do Senhor para solene juramento, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele coloca o Senhor como juiz e Timóteo como aquele que jura perante o juiz. Pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta aqui significa permanece, continua, persista, insta. Quer seja oportuno ou não. Esse é o ambiente de Timóteo ali em Éfeso. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Doutrina aqui é um ponto que nós vamos ver. Doutrina que não é o Evangelho, doutrina são as consequências das reflexões do Evangelho. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo vai usar essa terminologia na primeira carta. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, suporta firme no ensino. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. O que é cumprir cabalmente o seu ministério? É ser fiel. Aqui é um apelo escatológico. Paulo está mostrando a Timóteo qual deve ser a sua perspectiva do fim do ministério. É sentindo o cheiro da morte e entendendo que tudo valeu a pena. Foi para isso que o Senhor o comissionou. E ele encontrou nisso o significado, o sentido da vida aqui. Aqui Paulo fornece a Timóteo uma perspectiva de futuro. Paulo está afirmando que, a despeito do que a vida pode tentar nos enganar, essas aflições valem a pena.
essas dores valem a pena. Esses desprezos valem a pena. É isso mesmo, Timóteo. Mas o ponto é, estou eu preso aqui, vale a pena comunicar almas caídas com a eternidade para que tenham vida. Vale a pena resgatar aqueles que desprezam. Vale a pena resgatar aqueles que não desejam. Vale a pena. Vale a pena. Então, pense um pouquinho sobre isso aqui. As convicções do ministério da palavra precisam estar firmadas constantemente e reforçadas naquilo que o Senhor requer. Fidelidade no ensino da palavra. Então, pense um instante. Quanto a igreja de Corinto foi abençoada por essas convicções de Paulo? Quanto? Quanto a igreja de Éfeso foi abençoada por essas convicções de Timóteo? O que seria de Corinto sem Paulo? O que seria de Éfeso sem Timóteo? Quantas vidas foram salvas por isso? Agora faça a sua reflexão. Você realmente consegue perceber o quanto uma igreja é privilegiada por isso? Por ter homens com tais convicções. Fiel ao ensino, apesar das circunstâncias. Ainda assim, da mesma forma como o ensino constante fiel é requerido, a capacitação de quem ensina também o é. Firmes, fiel no ensino, mas também firmes, versículo 6 ainda, fiel na capacitação. Então, lembra que Paulo ele anima Timóteo a permanecer firme e não sucumbir ao desânimo ou até mesmo fazer negociações com a verdade de Deus, porque a verdade não é dele, ele não pode manipular, a verdade é do Senhor. E para isso ele precisa ser fiel, condizente no ensino de acordo com aquilo que foi recebido. Ele foi instruído na verdade, e nessa verdade ele tem se dedicado diariamente, logo ou naturalmente, é justamente isso que ele deve oferecer à igreja, a verdade que ele recebeu e a verdade que ele ainda medita. Então Timóteo deve ser consistente com a instrução que ele recebeu. O que Paulo está pedindo a Timóteo é que ele faça com aquela igreja aquilo que Paulo fez com ele. Que ele seja fiel àquilo que o Senhor depositou em suas mãos. Infelizmente, nós encontramos homens que receberam depósitos valiosos, cristãos, irmãos, que receberam depósitos valiosíssimos, mas os corrompem. Porque com o depósito que o recebe, não edificam uma família piedosa. Porque com o depósito que recebe, não são líderes piedosos. Porque com o depósito que recebe, não edifica as esposas piedosas. Não edificam o lar que ama ao Senhor, que zela pelo Senhor. Não edificam. Corrompem o depósito como se fossem seus. O Senhor confiou, não é seu. O Senhor confiou a você. É dele a verdade. O recurso é dele. E é interessante a constância observada aqui nesses dois aspectos de fidelidade ao ministério. De tal forma que fidelidade ao ministério, ou ser um bom ministro de Cristo Jesus, corresponde a tanto ser fiel ao ensino, mas não somente isso, porque um dia um tanque se esvazia, e quando o tanque se esvazia, o ministro está em perigo, e se o ministro está em perigo, a igreja está em perigo. Mas ser um bom ministro também significa ser fiel na capacitação, e esse é o grande desprezo por igrejas e pastores. De tal forma que um necessita do outro, é lógico isso. Mas parece que quando nós pensamos sobre igreja, nós aplicamos tudo em todas as instituições. Mas quando nós pensamos sobre igreja, parece que nós entramos num mundo de Nárnia, onde as coisas são completamente diferentes. Nós entramos no mundo de Alice no País das Maravilhas, nós entramos no mundo de Peter Pan, nós entramos num lugar em que tudo é diferente. Existem leis naturais. As leis naturais se aplicam a todas as pessoas e a todas as instituições. São leis inatas na criação.
Da mesma forma que todos nós precisamos de líderes em qualquer instituição, na igreja também precisa de líderes. E o Senhor colocou aqui, respondendo a uma necessidade inata, quando Ele criou o homem. Organização, plano, projeto, direcionamento, propósitos, objetivos, missões. Nós vemos isso em instituições, independente do seu ramo de negócio, do seu ramo de atividade. Por quê? Porque isso exibe uma necessidade, uma organização inata naquilo que Deus criou. Inata. A exposição revelada, especialmente, verbalizada nas Sagradas Escrituras, é apenas uma forma de colocar por escrito aquilo que já é inato nosso. Porque Deus constituiu assim. Se Deus constituiu assim, o que nós fazemos na queda foi a corrupção disso, para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, para as nossas próprias vaidades. E aí então nós questionamos o Senhor. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E o Senhor diz, haverá tempo em que muitos, amando a si mesmo, abandonarão a sã doutrina, por não amarem ao Senhor da igreja, mas amando ao Senhor de si mesmo, que é o seu próprio ídolo, que é o ego. E é interessante a constância aqui desses dois aspectos da fidelidade do ministério pastoral, instrução e capacitação, em que um precisa do outro. Por isso, conforme Paulo aqui, a capacitação para a instrução também faz parte do que significa ser um bom ministro de Cristo Jesus. E aqui também responde a pergunta: o que é ser um bom ministro segundo o Senhor da igreja? O que é, Paulo? Nós demos a primeira parte da resposta. Fiel ao ensino, expondo estas coisas, mas não somente isso. Fiel à capacitação, instruindo a si mesmo com essas coisas. Serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E aqui é de suma importância observar isso, irmãos. A fidelidade ao ministério da palavra não é somente quanto à instrução, mas também quanto à capacitação. Entenda isso. Se a instrução, o ensino oferecido é constante, por necessidade de fidelidade ao Senhor da igreja, a mesma constância deve ser observada para a capacitação. Serás bom ministro, serás servo fiel de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentado aqui é uma terminologia que fala dessa nutrição de corpo, mas a referência especificamente aponta a necessidade de treinamento, porque essa é a metáfora, é o ambiente figurado que ele cria, é o que ele vai usar para exortar Timóteo a exercitar-se na piedade, e vai falar do exercício do corpo e do exercício da piedade. Então é essa a metáfora. Então aqui, embora nossa tradução seja alimenta, seria melhor compreendido, por causa do contexto mais próximo aqui, seria melhor compreendido com treinamento, porque está nessa metáfora aqui, essa ideia de treinamento. Não tem problema entender como nutrição, mas é só ser um pouquinho mais fiel ao contexto aqui. Treinamento aqui, conforme tem seguido. Então, aqui Paulo está falando e é interessante isso, irmão, porque Paulo sabe do estudo de Timóteo. Paulo sabe que Timóteo preza pelos estudos. É interessante isso. Porque Paulo, ele exorta algo e ao mesmo tempo atesta aquilo que sabe que Timóteo faz. Eu achei muito interessante aqui, porque Paulo, ele conhece essa disciplina, a disciplina do estudo diário, do hábito diário sobre o Evangelho, no Evangelho ali por Timóteo. Então, essa admoestação, ela é feita através de uma certeza de que Paulo tem do seu filho na fé. Eu sei que tu estudas, eu sei que tu te capacitas, eu sei que tu te nutres, eu sei que tu treina, eu sei disso. Então, expõe em conformidade com isso. Dessa forma. E esse ponto ele descreve não um curso de teologia que nós fazemos, mas um curso que nós fazemos, um curso que nós refazemos, um curso que nós fazemos de novo,
Um livro que nós lemos, outro livro que nós lemos, estudo que nós fazemos, devocionais que nós fazemos, pesquisas que nós fazemos, capacitações que nós fazemos, constantemente. Então descreve continuidade, porque ele precisa preencher o tanque do qual ele tira. Isso é reforçado pelo último termo oferecido por Paulo, que tem seguido. Esse assunto ele ganha ainda mais notoriedade a partir do versículo 13, do 13 ao 16. Paulo trata isso de forma mais específica ali. Mas também na segunda carta que ele escreve. Vamos ver a segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e num contexto mais específico aqui, o homem de Deus é ele, é o líder da igreja, é o oficial da igreja, mas obviamente se aplica a todo crente, porque ele vai ser o modelo a ser imitado, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os dois termos, eles são colocados por Paulo aqui, esses dois termos, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Paulo usa esses dois termos aqui, essas duas expressões, para mostrar o conteúdo e o resultado do conteúdo. Palavra da fé é o evangelho. É o depósito que o Senhor confiou juntamente com a comissão, com o comissionamento. Então, palavras da fé, Paulo faz referência do Evangelho. E a boa doutrina é algo ainda mais maravilhoso de perceber. Por quê? Porque é a boa doutrina que vai fazer com que o Evangelho seja digerível àqueles que não podem mastigar tanto. É o resultado, é a aplicação do Evangelho, é a doutrina contida no Evangelho, é a exposição do Evangelho. Então, Paulo sabe do costume de Timóteo em meditar, em capacitar a sua mente para a instrução. E isso é muito precioso, aqui é muito importante, porque a boa doutrina é resultado de reflexão, é resultado de ponderação, é o uso fiel dos dons que Deus concedeu aos seus oficiais. Muito dificilmente você chegará às conclusões ou estudará o tanto que eu estudo. Muito dificilmente, porque você não foi comissionado para isso. Os dons que você recebeu, muito provavelmente, são diferentes do dom que os oficiais receberam, porque é enxergando esses dons que eles são separados para oficiais da igreja. E é por eles que o Senhor alimentará o corpo de tal forma que cada um cumpre o seu propósito no uso dos seus dons. Então, quando um oficial da igreja faz o uso adequado dessa capacitação, dessa reflexão, dessa ponderação, ele está sendo fiel, não somente ao ofício que o Senhor colocou, à função que o Senhor colocou, mas ao dom que o Senhor confiou. Não é pregar a palavra num púlpito, irmãos. É ligar essa alma na eternidade. É mostrar as implicações de não mortificar a carne. É comunicar com a realidade da sua vida, no seu contexto, com os seus problemas, com as suas realidades. É isso. Não são sermões frios. Não são sermões sem tatos. Não são sermões sem contatos. Não são sermões que poderiam ser pregados aqui na Igreja Batista Reformada em Russas, na igreja no Japão, na igreja nos Estados Unidos, na igreja em Belém, na igreja em São Paulo, sem nenhum contato contextual, sem nenhuma vivência. Genérico, subjetivo, abstrato, relativo. Sermões que afagam o ego, preenchem o intelecto, mas não afagam a alma, não abraçam o coração, não preenche de esperança, não nos dá descanso no mundo de desgraça e miséria. Não nos dá. Fiel ao ensino, fiel à capacitação. O ministro do Evangelho, ele tem que saber o que ele procura num livro que ele compra para ler.
Ele tem que saber que não vale ele dizer que leu 30 livros no ano, 20 livros no ano, se ele não entendeu o que ele tem que fazer com aquilo. Porque quanto mais ele estuda, quanto mais ele se capacita, quanto mais ele treina, mais ele é responsável diante do Senhor pelo conteúdo que ele adquiriu para apacentar o rebanho do Senhor. Paulo sabe o quanto Timóteo foi instruído. Quem instruiu foi Paulo, filho na fé. O que é que Paulo está fazendo? Cobrando dele agora. Sede fiel. Recebestes, agora devolve. Paulo não está colocando uma proporção maior não de cobrança. Paulo está pedindo a mesma proporção que ele utilize para edificar vidas com o ensino que ele recebeu. É isso que Paulo está fazendo. Boa doutrina é o fruto. É o fruto de algo nutrido. É o fruto do treinamento. É o fruto de ser experimentado. É aquela exortação contra o rigor da mortificação de um pecado. Sei lá, a pessoa passou 15 anos fumando. A pessoa passou 15 anos bebendo. O processo de conversão é diferente em alguns. Alguns deixam drasticamente tudo. Outros lutam amargamente contra a pornografia, contra outros vícios. É aquele que entende, que diz, eu sei que é difícil, mas isso não quer dizer que é impossível. Eu sei que é pesado. Eu sei que é pesado. Mas não é na tua força. Quem luta por ti não é tu, é o teu Espírito, é o Espírito Santo de Deus que está em ti. Eu sei. Eu sei. É o fruto de reflexão no contexto para o qual o Senhor conheceu. Como a irmãzinha tal vai entender essa palavra? Como? Como eu comunico com ela? Como? E aquela criança que me pergunta, como eu acesso a sua mentezinha? Como? Acesso. Então, observe algumas considerações aqui muito importantes, irmãos. De forma ainda mais explícita, a exortação de Paulo é o seguinte: instrua conforme você for instruído. Não se intimide. Esse é o ponto de Paulo. E embora essas exortações sejam óbvias no que se refere à ortodoxia, à fidelidade no ensino da palavra de Deus, entenda, assim como aconteceu em Éfeso, o que nós observamos em uma escala muito oposta, é o contrário do crescimento da sã doutrina e da fidelidade no ministério pastoral. E eu preciso fazer aqui uma observação em forma de aplicação aqui. Por outro lado, Paulo, ele também aponta a capacitação como uma forma de defender a fidelidade do ensino. Ele precisa ser nutrido com aquilo que ele vai utilizar. Então, entenda o seguinte, para o ministério da palavra, ele precisa, instruir, ensinar, ele precisa mostrar o que significa se alimentar, ele precisa dar, ele precisa oferecer, ele precisa nutrir e alimentar o rebanho. Então entenda, caso ele não preencha, caso ele não se nutra, caso ele não se alimente, aquilo de onde está sendo tirado, haverá um momento que faltará. Ou, por outro lado, será superficial, será raso, será repetitivo, e com isso ele será infiel. Então, caso ele não esteja observando essa necessidade de capacitação, ele corre o risco de pregar a sua própria vontade, porque ele não está sendo encharcado com a vontade de Deus. Simplesmente porque ele não está sendo capacitado nela. Então, por isso, o estudo é uma característica essencial ao ministério. Meus irmãos, o mundo é complexo demais. Para perceber as implicações do rumo político que nós estudamos, segundo o Evangelho, sem fazer militância. Para perceber as implicações de todas as ideologias que são levantadas todos os dias, sem sermos antibíblicos, sem sermos neuróticos, sem perdermos a esperança.
A natureza humana é absurdamente complexa. As crianças já nascem com ansiedade. As crianças enchem consultórios por conta da ansiedade. Jovens têm ficado presos nos seus quartos, cada vez mais depressivos. Jovens cada vez mais têm dificuldade de socializar. Como os pastores responderão a isso? Como nós pastorearemos? As ameaças desse mundo se disfarçam de formas tão sutis, tão absurdas, tão sorrateiras, que é preciso um discernimento intenso e intencional para perceber as fagulhas de enxofre de Satanás nas mãos dos nossos jovens, das nossas mulheres, dos nossos irmãos. E cada vez mais ficará difícil. Cada vez mais ficará difícil. Os irmãos entendem que não é uma pregação. Não é um estudo. Os irmãos entendem a necessidade de capacitação, de instrução, de aperfeiçoamento. O ministro ele precisa ser capacitado a discernir o homem e o mundo para ser preciso na aplicação do remédio que é a palavra de Deus. Coloca assim, desse jeito, tantas vezes, dessa forma, faz isso e confia. Não, pastor, mas eu já tentei. Não, faz desse jeito. Continua assim. Confia no Senhor e o Senhor te honrará. Faz isso, dessa forma. Confia no Senhor e o Senhor te honrará. Faz isso. Meus irmãos, isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui preguiçoso nos estudos. Mas sempre mesmo. Vocês terem uma ideia quanto eu fui preguiçoso nos estudos? Quando eu estava na minha formação profissional, eu me deparei com a possibilidade de aprender sobre informática. E eu disse, rapaz, se eu for para essa área eu vou me lascar, porque informática está inovando todos os dias, então eu vou precisar ler muito. Eu vou precisar ler muito, eu vou precisar estudar demais. E eu tentei me desvencilhar do mundo da informática, porque tecnologia, toda hora você tem que estudar. E quando eu me deparava com esse mundo, eu via um campo absurdo. E você tinha que deter o mínimo de conhecimento em várias áreas para poder ter um pouco de notoriedade diante do mercado de trabalho, né? Mas aí o Senhor me cercou de todo lado e me levou para esse rumo, né? E eu comecei a estudar teologia. E me lasquei de estudar, porque tinha que estudar muito mesmo. A preguiça continuou em mim, né? Mas eu tive que estudar. Às vezes virando noite, e aquela preguiça foi sendo mortificada mesmo sem ser crentes. E o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Agora, uma das minhas principais funções de trabalho é passar o dia estudando. Lendo, estudando, escrevendo. Cada sermão meu são 10 páginas escritas, sem brincadeira, irmãos. 10 páginas. Eu escrevo cada palavra que eu falo aqui para vocês. Cada vírgula, cada sentença eu escrevo. Se eu pregar 4 sermões por semana, são quase 40 páginas. Escrevo. E cada vez que eu olho para os livros que eu tenho no meu gabinete, eu sou exortado pelaquilo que o Senhor me confiou. Cada vez que eu olho pelos softwares que eu tenho, pelo o computador que eu tenho, pelos equipamentos que eu tenho, eu sou exortado pelo Senhor. E aquilo que era preguiça teve que ser mortificado. E ainda é mortificado constantemente por mim, pela necessidade de ser fiel àquilo que o Senhor me comissionou a fazer. Então entenda, embora seja profundamente necessário que isso esteja firmado no coração do ministro, de forma muito especial, irmãos, isso precisa ser compreendido pela igreja. Porque a igreja, ela suga até a última gota dos seus oficiais. As igrejas, a rigor, não pagam capacitação para os seus oficiais. As igrejas, a rigor, não investem em educação para os seus oficiais. As igrejas não formam a biblioteca dos seus oficiais. As igrejas sugam
sugam e sugam. É inevitável que um dia falte da fonte, porque não é enchida. É inevitável que isso aconteça. O que é muito impressionante é porque nós não fazemos isso em nenhuma outra área. Se você for profissional de qualquer uma área, você sabe que vai precisar se capacitar. Você sabe que quanto mais você é capacitado, mais você é bem visto e mais você é melhor remunerado. Você sabe que mais a igreja é capacitada tecnicamente, mais ela ganha notoriedade diante do mercado por causa dessa capacitação. Isso é inato a toda instituição. Nós observamos isso em vários níveis. Diante das certificações, diante das graduações, níveis de renda diferentes, benefícios diferentes. Nós vemos isso em vários níveis. Eu não estou dizendo que isso tem que ser igreja, não. O meu ponto é a incoerência com o que nós vemos em todas as áreas e que nós não conseguimos perceber a mesma aplicação na vida da igreja. Tira. Um dia vai secar. Sabe qual é o problema disso? Se ele morrer, vocês morrem. Se faltar para ele na fonte, falta para vocês também. É essa a reflexão. Ou se você contrata, sei lá, um profissional de contabilidade, ele não consegue resolver os seus problemas, você não vai para outra empresa. Ou se você coloca seu filho numa instituição de ensino e aquela instituição não está fornecendo um ensino adequado, um ensino raso, a instrução rasa, você não tira ele e coloca em outra escola. Porque você sabe disso, você entende isso. Mas nós vivemos num mundo de evangélicos, numa cristandade que só suga. E depois é muito fácil colocar os seus oficiais na cruz e matá-los. Porque eles foram infiéis, porque eles negociaram, porque eles não estão atendendo mais às suas necessidades. Observem isso. E o que isso exibe, irmãos? A responsabilidade é da igreja. A igreja é responsável por sua fidelidade, por sua nutrição e por sua manutenção. É a igreja, é sua. Você tem que entender isso. É sua. A igreja tem a cara da sua membresia, assim também como tem a cara dos seus oficiais. Mas os irmãos precisam entender isso. Firmes no testemunho. Esses dois últimos pontos são mais breves. Então, Paulo ele mostra que a conduta, a vida de Timóteo contribuirá ou para dar autoridade às suas palavras ou para tirar a autoridade. Então, Timóteo está no campo de batalha muito aguerrido e ele está sendo desprezado, ele não tem campo fértil para o ensino. Então, e é importante isso, olha, a pregação não é suficiente aqui, se não for referendada por um testemunho de fidelidade que exiba aquilo que ele prega, como se, olha, é possível mortificar a carne, é possível exercitar-se na piedade, é possível ser fiel ao Senhor, é possível descansar no Senhor. É essa exibição, essa encarnação da palavra através da vida dele que forjará para ele uma via de autoridade para que ele pregue essa palavra aqui. Então ele tem que viver de forma condizente com aquilo que ele prega, de tal forma que o seu testemunho ou atribuirá valor ou não. Se os irmãos perceberem isso, existem tantas pessoas que são tão repulsivas à igreja evangélica, são tão repulsivas a evangélicos, por causa de quê? Por causa de maus testemunhos. Eu tive um patrão na área de informática, que certa vez nós conversando, e ele falou para mim que nunca mais ia negociar com evangélicos, e muito menos com pastores, porque os calotes que ele levou foi de evangélicos e os maiores foi com pastores. Ou você atribui valor, ou você atribui corrupção diante do testemunho que você dá na palavra que sai da sua boca. Então, quando você professa Cristo, você coloca um alvo nas suas costas. Você coloca um alvo em você. Você será cobrado mais, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque é algo involuntário. Esse peso daquilo que você atribuiu sobre você será cobrado de você. Eu não sei se foi
quando Will Smith começou a ter muita notoriedade e começou a fazer muitos filmes, Denzel Washington, que era amigo dele, disse assim: Satanás vem atrás de você. Cuidado, Satanás vem atrás de você. Eu sei disso porque há pouco tempo, na entrega do Oscar, Will Smith deu um tapa naquele cara que rodeou o Chris, né? Como é o nome dele? Chris Rock. E aí Denzel Washington estava lá. Depois eles conversaram e trouxeram isso à tona. Olha, como ele bem diz, Satanás vem atrás de você. É isso que acontece. Por quê? Porque difamando aqueles que professam, difamará o objeto da nossa profissão. Então, Timóteo precisa ter muito tato, muito cuidado. E ele faz isso, ele usa essa metáfora aqui de um atleta para mostrar essa dedicação exaustiva. Sabe aqueles atletas que treinam 6 horas por dia, 7 horas por dia, 10 horas por dia? Aquela rigorosidade na alimentação, aquela rigorosidade em cuidar do corpo. Paulo usa esse mesmo imaginário, essa metáfora criada para mostrar esse imaginário de exaustão, de dedicação, olhando para o prêmio a ser ganho. Então ele faz isso justamente para destacar o rigor que Timóteo e obviamente os oficiais devem perseguir a piedade, porque esses serão modelos dessa piedade. Ele diz no versículo 7, rejeita. Então, se ele rejeita uma coisa, ele precisa exercitar-se em outra coisa. E esse é o primeiro contraste daquelas ordens que Paulo dá. Rejeita e exercita-te. Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Antes disso, na verdade, rejeita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, Paulo gosta muito dessa metáfora, ele já usou várias vezes essa metáfora. Aos Coríntios ele usou, na segunda carta que ele escreve a Timóteo também ele usa essa metáfora, falando desse domínio próprio do corpo, o cuidado do corpo, o cuidado da alimentação, o rigor da vida, para ganhar uma coroa, mas uma coroa que é corruptível. Mas para ganhar essa coroa, eles se dedicam absurdamente para ganhar essa coroa, mas ela é corruptível. E Paulo, usando essa mesma linguagem, ele observa, testifica diante dos coríntios que ele esmurra o próprio corpo, e Timóteo estava lá com ele, para não ser desqualificado naquilo que ele prega. Então, isso significa que para ser fiel ao testemunho, nós precisaremos potencializar a nossa instrução com a nossa vida. Uma conduta, aqui nós precisamos perceber o rigor da vida do oficial. Ele precisa discernir a todo instante. Ele precisa discernir no velório, ele precisa discernir numa festa, ele precisa discernir nas férias, ele precisa discernir numa conversa, ele precisa discernir numa calçada, ele precisa exercer esse discernimento a todo instante. Então, existe aqui uma conduta que precisa ser identificada e uma conduta que precisa ser rejeitada. Paulo, ele orienta Timóteo a desprezar aqui essas fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo orienta Timóteo que ele precisa identificar aquilo que é fantasioso e corrompe o evangelho, e ele precisa almejar e perseguir outra coisa, aquilo que contribui para o avanço do evangelho. Então ele diz, rejeita, recusa dar atenção, foge disso. E aqui ele está mostrando essa ação constante a fábulas profanas e de velhas caducas. E aqui faz referência a histórias inventadas. A terminologia aqui faz referência a mulheres fofoqueiras que acreditam em toda crendice e espalha essas crendices, seja as mitologias, seja as histórias fantasiosas. E Timóteo não deveria dedicar atenção a isso. Ele não pode perder tempo com isso. Ele não pode se envolver nisso. Na verdade, ele precisa exercitar-se naquilo
que contribuirá para cumprir a sua missão. E aí ele faz um contraste aqui, né? Então deixa eu avançar um pouquinho aqui. Esse contraste que ele faz, ele não está dizendo no versículo 8 que o exercício para nada serve. O contraste aqui é da vida que nós temos agora e da vida que nós temos agora e que nós temos no porvir. O ponto de Paulo é o seguinte no versículo 8. O exercício físico, ele corresponde a essa presente era. Ele pode estar fazendo alguma aplicação ou para o ascetismo ou para o gnosticismo, são duas características de seita ali, o estoicismo, que estava atacando aquela igreja, de alguma forma. O ponto de Paulo aqui é que o exercício da piedade é o maior investimento da criatura de Deus, porque ela tanto contribuirá para a glória de Deus e para o nosso crescimento, amadurecimento e satisfação aqui nessa vida, como na vida por vir, ao contrário do exercício físico aqui. Então, o ponto que Paulo mostra que ele deveria se dedicar é porque é muito provável que o exercício da piedade não renda frutos tão visíveis como o exercício físico rende. E aqui é preciso ter essa percepção espiritual para enxergar os frutos da piedade muito além dessa presente era. Qual é o ponto de Paulo? É que somente na piedade nós podemos encontrar o verdadeiro e abundante significado da vida. É o comunicado com Deus. Na piedade nós nos comunicamos com Deus. Nós temos intimidade com Deus. E à medida que nós nos aproximamos do nosso Criador como o ideal do jardim que caminhavam com o casal, à medida que isso acontece, nós temos contentamento e percepção de significado, sucesso, felicidade. Um comentarista, ele respondeu, o que é piedade no ministério? Ele disse, um vigoroso desenvolvimento e aplicação de toda a sua força e habilidade para que ele possa servir a glória de Deus com cada pensamento e cada ação. O último ponto, irmãos, é ser fiel à vocação. Paulo ele cita novamente aqui um ditado, ele já usou esse recurso, um ditado conhecido dos cristãos aqui, ele usa isso para mostrar, para solidificar a confiança da vocação que Timóteo recebeu. Ele diz assim, fiel, digna de confiança. Confiável é esta palavra. A palavra que ele vai fazer referência é o ditado que ele vai proferir no versículo 10, a partir do termo porquanto. E digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos. E aqui, esse labutamos faz referência a um trabalho pesado. Nós trabalhamos arduamente. Nós carregamos fardos pesadíssimos. Por quê? Não é por causa do irmão. Não é por causa da notoriedade. Não é por causa dos ganhos financeiros. Não é por causa dos aplausos. É para esse fim. E qual, Paulo? Qual? É para isso que nós nos esforçamos. Aqui a expressão ela faz referência ao esforço físico, mental e espiritual. A ideia de uma luta. E nos esforçamos sobremodo. Aqui é suportar reprovação, insultos e opróbrios. É suportar difamações e aflições. Qual é o ditado? Por que nós fazemos isso? Porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, para resumir o que é esse especialmente dos fiéis, é como se fosse uma posição que ele estivesse falando, isto é, os crentes, aqueles que confiam no Evangelho. Meus irmãos, para nós concluirmos, o fato é que existem poucos momentos em que as convicções dos oficiais não serão provadas. Essa é a grande certeza que nós temos. Existem poucos momentos. Timóteo estava enfrentando desânimo por causa do rigor da batalha. E aqueles que recebiam os frutos das suas lutas interiores sequer estavam a par do tamanho da intensidade da batalha que Timóteo estava tratando ali, enfrentando ali, mas ela estava lá. E diante dele, assim como acontece com todos os oficiais da igreja, espalhados pelo mundo todo agora,
lutas são travadas diariamente. Lutas internas e lutas externas para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Lutas que muitas vezes sequer chegam ao conhecimento dos irmãos, muitas vezes das suas esposas, da igreja. Mas a igreja recebe os frutos da firmeza nessa luta. Que o Senhor nos conceda homens assim. Nosso Senhor e Deus, te agradecemos por tão maravilhosa graça de recebermos a exposição da Tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo cuidado com que tem nos instruído. Que nós sejamos fiéis ao depósito que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos perceber o peso do púlpito, ó Deus, e zelar por aqueles que o Senhor tem concedido à igreja, para nutrir e pastoreá-la. Ajuda-nos, ó Deus, para que mais homens assim sejam separados pelo Senhor no nosso meio, para que a tua igreja seja edificada e o teu reino avance, em nome de Jesus.